aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do Neuroexame de AZ, o curso completo sobre semiologia neurológica que vai te mostrar na prática o que você precisa saber para examinar seu paciente direito. Seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Henrique Baleta, que vai te mostrar tudo sobre isso de um jeito tranquilo para você que vai ser médico, que já é médico, que é aluno de medicina. Então, eu quero mostrar para você como você deve de fato examinar o seu paciente, beleza? Seja muito bem-vindo por aqui. Se você ainda não conhecia, seja bem-vindo. Se inscreva para não perder mais vídeos. Conheça o canal, tem muito vídeo por aqui. Deixa o seu like, não esqueça, tá bom? Vai que você não gosta, então já aproveita e deixa o like agora para não deixar depois o dislike, beleza? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, porque nós vamos continuar a nossa aula aqui pelo Neuroexame e vamos continuar falando dos membros superiores, mas vamos falar da sensibilidade hoje. Hoje é um dia importantíssimo, beleza? E se você ainda não conhece o Neuroexame, volte para conhecer as outras aulas. Tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Então, bora lá hoje conversar aí sobre a sensibilidade dos membros superiores. Isso aí que eu sou muito sensível. Não, não é sobre isso, não. Calma. É sensibilidade ao toque dos membros superiores, beleza? Gente, o que a gente viu nos últimos papos que a gente teve por aqui? Basicamente, nós vimos a parte motora. Então, a gente viu a motricidade, como avaliar a motricidade do membro. Vimos que a gente está vendo todo o exame geral, né? Todo aquele exame neurológico geral. Força, vimos os reflexos e agora nós vamos ver a sensibilidade. Pessoal, então a gente tem que entender como examinar a sensibilidade do membro superior, porque da mesma forma que a força foi muito útil para a gente conseguir topografar algumas lesões, inclusive conseguir topografar lesões de plexo braquial, por exemplo, a sensibilidade também vai ser. Então, vai ser de grande valia a gente entender como avaliar e como examinar a sensibilidade do membro superior do meu paciente, legal? E quando a gente fala disso, a gente precisa entender que a sensibilidade é formada por algumas coisas, como o toque, a dor, a vibração, a propriocepção, a temperatura, e essas vias elas viajam por lugares um pouco diferentes. E isso vai ser de extrema importância para a gente. Por quê? Gente, a gente tem uma via que vai caminhar. O que são essas vias? Essas vias sensitivas, elas entram pela nossa medula e sobem até o nosso cérebro, legal? Vão até lá nosso giro pós-central, onde todas essas sensibilidades vão ser entendidas de fato, beleza? Agora, como que essas vias viajam pela nossa medula? Então, do nosso braço, né, que é o que a gente está falando agora, essas vias vão chegar quando eu encosto no braço. Por que quando você encosta no seu braço, você sente que está encostando? Por onde que isso entra? Pessoal, a via do toque, quando a gente pensa em toque, o toque epicrítico, que é esse toque mais sensível, é esse toque mais de diferenciação, é esse toque mais fino, mais leve. Esse toque é entendido pela mesma via que entende o toque vibracional, o tato vibracional e a propriocepção. Propriocepção é entender aonde está cada parte do meu corpo. Então, falar se o dedão está para cima, o dedão está para baixo, está para o lado, aonde está cada parte do seu corpo. Então, olha só que interessante. O toque epicrítico, que é esse principal que a gente vai conversar, a vibração, que é o tato vibracional, e a temperatura, a propriocepção, perdão, eles viajam juntos por uma via lá atrás da medula, que é uma via que fica aqui nessa região posterior, certo? Então, a região posterior da minha medula, ela carrega essas informações com essa via. Ah, tá bom. Então, Henrique, se eu tiver uma lesão bem na parte de trás da minha medula, eu posso afetar qualquer uma dessas vias, certo? Certo, correto, exatamente. Ah, tá bom. Agora, quando a gente fala da via de dor e temperatura, né? A via de dor e temperatura é aquela clássica via espinotalâmica lateral. E essa via, ela é interessante porque ela não viaja na parte de trás da medula, ela viaja na parte do lateral, do lado da medula, beleza? Por isso que ela chama espinotalâmica lateral. Espino, porque fica na medula, na espinha, talâmica, porque vai até o tálamo, lateral, porque corre do lado, beleza? Então, essa via, pessoal, elas viajam de formas diferentes. Então, olha que informação interessante. Para você que está no pronto-socorro, sem muito recurso, o que você precisa? Você precisa avaliar essas duas vias? Então, não necessariamente você precisa avaliar todas as sensibilidades, mas você precisa avaliar essas duas vias. Então, não adianta só você tocar, só você fazer vibração, só fazer temperatura, só fazer dor. Você tem que fazer coisas diferentes. Então, adianta você fazer o toque epicrítico com a dor, por exemplo, que são coisas simples que você consegue usar. Ou usar a temperatura. Mas, Henrique, eu não tenho diapasão para fazer o teste da vibração. Tudo bem, você consegue suplementar, suprir essa falta com outras coisas, legal? Agora, coisa importante, que vocês já estão cansados de saber, para você que já está aqui, já ouviu 200 vezes a gente conversar.
sobre a necessidade de a gente comparar bilateralmente as coisas. Então, aqui no neuroexame é obrigatório a gente fazer a avaliação bilateral, comparando simetricamente os membros. Legal? Show de bola. E a gente vai avaliar todos os dermátomos. Isso é uma coisa importante. Que raios são dermátomos? São as regiões da minha pele, do meu corpo, que eu sei que aquela região é inervada sensivelmente, né? A sensibilidade, a inervação sensitiva daquela região é responsável por alguma raiz. Então eu conheço pelo jeito que meu corpo é dividido, pela divisão dos dermátomos. Show de bola. Aí eu tenho que decorar todos eles? Não, a gente tem alguns que vão ajudar a gente, que eu vou dar um macetinho para vocês, mas a gente precisa entender o que eu estou procurando e tem que seguir um pouco os dermátomos para eu conseguir saber, pô, se eu tenho uma falta de sensibilidade aqui, o problema está aqui. Eu tenho uma lesão na minha medula nesse local, então eu vou ter uma falta de sensibilidade daqui para baixo. Então, sim, os dermátomos ajudam muita gente, e infelizmente tem que saber, tá bom? Bom, quando a gente começa falando de avaliação de toque leve, a gente lembra que o toque leve, esse toque mais epicrítico, é aquele toque que viaja na parte de trás da medula, na coluna dorsal da minha medula. Ah, então o que eu faço para testar esse toque? Eu não preciso com o meu dedo, que é mais grosseiro. Eu pego um algodãozinho e vou de leve. Aonde que eu vou? Em cada um dos dermátomos. O dermátomo, pessoal, é meu mapa de toda a sensibilidade. Então, toda sensibilidade, ela respeita esse dermátomo. Então, a gente usa essa sensibilidade, esse dermátomo como mapa para testar qualquer uma delas. Então, seja passar um algodão leve para ver o tato epicrítico, seja molhar um algodão no álcool para fazer teste de temperatura, seja ir com uma agulhazinha para fazer teste de dor, entendeu? Então, a gente usa o dermátomo como um mapa, como uma geografia aí do nosso exame neurológico, beleza? Show! Quando a gente vai falar de toque leve, eu uso esse algodãozinho nessas regiões. A base do meu pescoço, pessoal, esse colarinho aqui é o C2, é a raiz de C2 que faz. C3 já pega a parte de baixo, então o C3 pega embaixo do meu pescoço, o C2 pega em cima. C2, C3. Então, basicamente, essa é a divisão. E C4? C4 pega mais o nosso colo aqui, colo mais alto. O colo mais baixo já vai para C5. Mas olha que interessante. C5, mais importante que o colo mais baixo, ele vai para o braço. Então, o C5, ele pega a parte da frente, coisas da frente, C5, C6. Para vocês que já viram as últimas aulas, os nossos últimos papos aqui do Neuroexame de AZ, vocês vão estar familiarizados com isso. Coisas da frente, C5, C6. Então, coisas da frente, ó, o C5, fazendo a coisa da frente, bem medial aqui. Então, C5 e C6, coisas da frente, beleza? Show de bola. Então, essa parte mais lateral do meu braço, do meu antebraço, da minha mão e do meu braço também, é de C6. E a parte mais medial do meu braço e antebraço, C5. Show de bola? Beleza. Agora e C7? C7, C8, coisas de trás. Então, ao C7, como é importante aqui para a gente, na parte de trás do membro superior, coisas de trás, C7 e C8 também pega a parte mais medial do braço, tanto aqui atrás quanto um pedacinho da frente, mas muito mais atrás. Então, olha que interessante, coisas de trás, C7, C8, de novo, respeitando a nossa regra. Então, olha lá, C7, bem medial, e C8 um pouco mais medial ainda, pegando essa beiradinha aqui da parte de trás, da parte posterior do meu membro superior. Legal? Isso é um marco importante. Quando a gente vai falar de T1, T1 pega um pouco da parte da frente do braço, é verdade, uma porção mais lateral aqui e mais da parte anterior do braço, mais anterior, mais medial. Agora já começou a ir para a torácica, já começou a ficar no nível torácico. E, Henrico, como que eu vou decorar T1, T2? Qual que é o nível? Não precisa decorar todos. Relaxa. O que a gente vai usar? O mamilo ajuda muito a linha intermamilar, então a gente está no nível de T4 nessa linha intermamilar. Show de bola. T7 vai ficar no nosso processo tifoide, está lá embaixo no nosso externo processo tifoide, está em T7 mais ou menos, e a altura do umbigo, a gente tem na cicatriz umbilical, aí ela fica em T10. Então a gente tem esses três marcos importantes para a gente quando a gente fala aí de testar a nossa sensibilidade, legal? E o resto? Vai fazer a mesma coisa, ué. Quando a gente vai avaliar a dor, vai avaliar do mesmo jeito. E como é que eu avalio a dor? Dou um murro na cara do paciente? Claro que não. Você vai usar o quê? Um alfinetinho, uma agulhinha, só para você encostar. Toma muito cuidado, apoia a sua mão, a região hipotenada da sua mão e vai devagarzinho ali fazendo esse estímulo. Por onde, Henrico? Pelos dermátomos. Você vai sempre seguir o mesmo mapa. O mapa é igual, o estímulo que muda. Legal? E aí, quando eu estou testando a dor, eu estou usando o quê? Testando o trato espinotalâmico lateral. Estou testando uma região diferente da medula do que eu estava testando antes.
Então, olha a importância da gente fazer essa diferenciação aí de testes, beleza? Show de bola. Vamos testar agora o tato vibracional, a vibração. O que que você precisa? De um diapasão. Aí é o diapasão precisa, não dá para você ficar vibrando o dedo em cima do paciente, né? Então você vai usar um diapasão. Você vai segurar o diapasão por aqui e você vai bater o diapasão na sua mão e colocar essa parte dele aqui, a bundinha do diapasão, encostado. Encostado aonde, Henrico? Nos dermátomos. Sempre nos dermátomos. Segue o mapa, beleza? E aí você vai usar o diapasão para quê? Para avaliar se o paciente sente que está tremendo, sente que parou, porque você também está sentindo, beleza? Então, isso é importante e ajuda a gente nessa diferenciação aí de tato vibracional, tato epicrítico, ajuda a gente na diferenciar da dor e temperatura, e você vai estar avaliando a coluna dorsal da medula, legal? Que é o que a gente conversou no começo. Legal. Agora, eu também posso avaliar a propriocepção. E o que que é a propriocepção? A propriocepção é entender aonde está cada parte do meu corpo. Nada além disso. Então eu peço ao meu paciente fechar os olhos e eu vou botar o dedo dele para cima, para baixo. Eu vou falar, seu dedo está para cima, está para baixo, seu Zé, e agora? Então eu vou testando esse paciente para ver se ele consegue identificar ali essas informações proprioceptivas. E são extremamente importantes, por quê? Porque a propriocepção viaja pela coluna dorsal da medula, beleza? Principalmente representada aí pelos tratos espinocerebelares anterior e posterior. Bacana? Show de bola, então já entendemos essa mais uma forma de sensibilidade e a gente vai falar da temperatura também. Aí, como que eu faço temperatura? Eu coloco o braço do meu paciente no freezer e depois no fogo? Claro que não. Você vai usar um algodãozinho, um algodão embebido em álcool e depois um algodão seco. Por quê? Porque quando você encostar com álcool, o paciente vai falar, nossa, tá friozinho. E depois, quando você encostar o seco, fala, deu uma esquentadinha. Beleza, então você usa esse algodão embebido em álcool porque vai ajudar você a avaliar cada um dos dermátomos e fala para esse paciente, fala agora se está frio ou está quente, e agora? Está frio ou está quente? Está frio ou está normal? Como que tá? E você vai usando o algodão dessa forma, legal? Lembra que dor e temperatura viajam pelo trato espinotalâmico lateral, basicamente, via de regra, né? Ajuda muito a gente a pensar assim. Então você vai estar avaliando a porção lateral, funículo lateral da sua medula, tá bom? Uma via diferente do cordão posterior, aonde vai viajar tato epicrítico, propriocepção e vibração, legal? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se inscreva para não perder nenhuma aula. Deixe o seu like, espero que tenham gostado. Ative o sininho e compartilhe essa aula com algum amigo médico, com alguma amiga médica, com algum colega aí que está fazendo medicina, que precisa aprender a fazer um exame neurológico bem feito, que afinal de contas todos nós precisamos. Se você ainda não me conhecia, muito prazer, eu sou o Dr. Henrique Barleta. E se você não me segue em outras redes, vai lá no Insta, no TikTok, me segue lá no @Dr. Henrique Barleta com muito conteúdo diário para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.